interpretação desses textos. Por quê? Porque vocês têm, né, a grande maioria, né, tem objetivos com relação ao PISM, por exemplo, e no PISM, nas questões dissertativas, né, você precisa elaborar a sua argumentação em torno de determinadas análises. E essas análises textuais do romantismo, ou seja, essas análises dos mecanismos descritivos do romantismo, ela é muito importante, principalmente nessas questões dissertativas, né? Então, e também, a partir disso, para vocês entenderem esse projeto, né, ou reforçarem esse entendimento do projeto do romantismo no Brasil. Então, eu vou fazer aqui com vocês, em primeiro momento, uma análise da Canção do Exílio. Aí você fala, que coisa chata, né? Canção do Exílio eu sei de cor. Muita gente sabe de cor mesmo, né? A Canção do Exílio. Mas a Canção do Exílio é um texto que ela consegue trazer para a gente. Aliás, a Canção do Exílio é uma aula de romantismo. A análise dela é uma aula de romantismo. No Brasil, especificamente, também, tá? Então, por isso que eu achei interessante trazer para vocês hoje, tá? O Ildefonso está chegando. Bom dia, Ildefonso. Então, eu vou projetar aqui o texto e vou fazendo, né? Vou construindo essa análise com vocês aqui, tá? A partir dessa perspectiva do romantismo no Brasil, tá? Quem quiser me interromper, pode me interromper. Estou na outra tela aqui, tá? Mas eu quero fazer algumas abordagens para vocês perceberem esses mecanismos descritivos do romantismo mesmo, né? E essa importância de analisar os textos a partir desses mecanismos. Então, está aqui na tela, né, a Canção do Exílio. A gente sabe que o romantismo, de um modo geral, né, o romantismo na Europa, vocês, né, para quem está fazendo aí os estudos, né, seguindo direitinho aí o roteiro dos estudos do romantismo, vocês sabem que o romantismo na Europa, ele surge, né, em meio a um determinado contexto, que é o contexto das revoluções burguesas, né, no finalzinho ali do século XVIII, né, principalmente, mais especificamente ainda, o contexto da Revolução Francesa, né, e da independência dos Estados Unidos também. E essas revoluções, elas vão culminar na literatura numa revolução romântica. Então, o romantismo, ele é muito mais do que um estilo de literatura ou um movimento literário. O romantismo, ele foi uma revolução, né, na literatura. Então, e ao mesmo tempo, a gente sabe, por exemplo, na Alemanha, né, começou lá com Goethe, né, principalmente com o personagem, né, com a figura do jovem Werther, né, e todo aquele ultra-romantismo, aquele sofrimento, aquele questionamento, né, aquele posicionamento meio fatalista mesmo diante da vida e do mundo. O Goethe também, como um autor romântico, né, daquele período ali no finalzinho do século XVIII, ele é o autor também de um texto, de uma obra muito importante para a literatura mundial, que é o Fausto. Fausto é uma obra que determina, né, que influencia várias outras obras no mundo inteiro, né? A gente tem, principalmente no modernismo brasileiro, quando a gente tem Veredas, do Guimarães Rosa, Grande Sertão, ele traz muito essa questão do bem e do mal, né? Essa questão do pacto que o Fausto faz, né? O Fausto de Goethe, que também Goethe busca em lendas, né? Em lendas europeias, essa figura do Fausto, que faz um pacto com o diabo. Então, toda essa influência, né, que a gente pode trazer para a nossa literatura. Então, assim,
Goethe é essa influência, e a gente vê aqui essa epígrafe na Canção do Exílio. Pouca gente presta atenção em epígrafe de texto, né? Às vezes você está lendo um romance, né? Você abre um livro e aí você pega lá, tem uma epígrafe, né? Tem um texto, ou seja, o que é uma epígrafe? Que vem do grego epigrafê, né? Que é escrever sobre. Então, ele traz um texto de uma outra pessoa e coloca ali para introduzir o seu texto. Essa é a epígrafe, né? Por exemplo, eu estou aqui com Inocência, que é uma obra do romantismo do Brasil, que também traz uma epígrafe, traz duas epígrafes, traz uma do Fausto, do Goethe, todos vós bem sentis a ação secreta da natureza em seu governo eterno, e de ínfimas camadas subterrâneas da vida o indício à superfície emerge. Então, ele traz aqui uma citação do Fausto, de Goethe, e ele traz Rousseau, né, que também é uma influência, no caso filosófica, né, para a obra do romantismo também. Então, a gente tem, e pouca gente presta atenção nisso, mas a gente prestando atenção aqui na epígrafe, isso diz muita coisa. Diz sobre aquilo que o Gonçalves Dias, né, como um grande representante do romantismo no Brasil, e do projeto literário do romantismo no Brasil, ele traz nessa epígrafe, diz pra gente aqui o que ele lê, quais são as influências dele, não é? Então, quando ele traz a epígrafe do Goethe, introduzindo o texto Canção do Exílio. E o Manuel Bandeira fez uma tradução, porque está em alemão, né? Eu não me especializei em alemão, então eu trouxe aqui a tradução. Conheceis o país onde florescem as laranjeiras? Arde na escura fronde os frutos de ouro. Conhecê-lo? Para lá, quisera eu ir. Então, Goethe está dizendo das laranjeiras da Alemanha, valorizando aquilo que é nativo do seu povo, né? As suas laranjas, que parecem ouro, ou seja, são muito preciosas, um elemento, né, muito, muito importante para a sua cultura, para o reconhecimento, né, do lugar de onde ele vem. Então, para lá, quisera eu ir. Ou seja, ele não está lá, ele está em outro lugar, dizendo da sua terra. Então, valorizando a sua terra. Então, ele traz essa referência. E o Gonçalves Dias, ele faz essa referência ao Goethe, traz o texto, né, para introduzir o seu. Então, mas primeiro, antes da gente prestar atenção no próprio texto, a gente vai prestar atenção no título, porque o título ele já é uma aula de romantismo. Por quê? Se a gente for localizar, né, assim, na história, né, a gente tem, o Brasil é um país, né, um país, uma nação nova, né, que está buscando ali a sua identidade, a sua própria identidade, porque nós fomos colonizados pelos portugueses, né? Toda aquela, a nossa cultura, a influência que nós temos aqui, neste período, né? É por influência do europeu. Então, o projeto do romantismo traz essa perspectiva, né, do nacionalismo a partir de um nacionalismo, ou seja, de trazer elementos que são próprios daqui, que só existem aqui, né? Nessa construção desse projeto de identidade nacional. Não é? Por quê? Porque nós tivemos várias imposições, vários elementos, né, da nossa cultura nos foram impostos a partir do descobrimento. Né? Então, a gente tem toda essa perspectiva, né? E o nacionalismo e o nativismo são duas características muito evidentes, principalmente na Canção do Exílio. Mas aí a gente tem que pensar na questão histórica, né? Pensando na questão histórica, a gente tem, nós estamos falando de século XVIII, né? Nós estamos falando ali, finalzinho do século XVIII para o século XIX, a gente está falando de Revolução Burguesa, e o romantismo surge como esse projeto que vem em oposição ao neoclassicismo.
em oposição ao arcadismo, que foi o movimento literário do século, né, 17, 18 ali na Europa. E, ao mesmo tempo, se ele vem como oposição ao neoclassicismo, ele vai retomar determinados elementos, né, da Idade Média. Porque sempre, na literatura, vocês vão perceber, né, essa volta, essa retomada. Então, muitas perspectivas medievais, elas são aqui, e muitos elementos, principalmente com relação às formas de composição, na poesia e na prosa, com relação aos elementos das novelas de cavalaria. Então, a gente vai fazer, né, a gente vai lembrar aí dos heróis medievais, né, na prosa, do nosso romantismo, principalmente nos romances indianistas, e na poesia, essa remissão aí às características da Idade Média. Então, qual que era o tipo de composição predominante no período medieval? Qual que era? Fala aí para mim. Pode escrever no chat se quiser. Qual era a forma de composição comum, né, no período medieval, no trovadorismo? Fala aí, gente, estou esperando. Qual que é a forma de composição? Cantiga, isso mesmo, Análise, né? As cantigas. Nós vimos, né, que a forma de composição comum no trovadorismo eram as cantigas, né? As cantigas medievais, cantigas de amor, cantigas de amigo, cantigas de escárnio, de maldizer, né? Certo? E qual era a principal característica com relação a essas cantigas na forma delas? Elas eram feitas, né, produzidas para serem cantadas, e com versos curtinhos, que a gente chama de redondilha, não é? Então, o próprio título aqui já traz essa remissão, essa referência ao período medieval, que é Canção do Exílio, né? Já traz essa remissão aí à Idade Média, às cantigas medievais. É Canção do Exílio, não é Poema do Exílio, não é? É a Canção do Exílio. E justamente nessa forma de composição, nós temos aqui uma forma cadenciada. Essa composição da Canção do Exílio traz redondilhas, né, maiores, são versos de 7 sílabas poéticas, né? Se eu fosse separar aqui, olha, minha terra tem palmeiras. Ih, separou aqui. Minha terra tem palmeiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque eu conto até a última sílaba tônica da última palavra do verso. Então, tem 7 sílabas, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho redondilha maior. Se eu for fazer uma escansão aqui, eu vou, né? Ou seja, medir os versos, eu vou ter 7 sílabas no poema todo, tá? Por quê? Foram feitas para serem cantados, né? Aquela cadência que as cantigas precisam. Então, é uma referência na forma, né? Na forma, você tem uma referência ao período medieval. E no título também, Canção do Exílio. Do exílio, por quê? Né? A gente tem aqui todo um projeto, nesse projeto de construção de uma identidade nacional, a gente tem, vamos pensar, 1822, nós tivemos a independência do Brasil, né, entre aspas, a independência do Brasil, que foi todo um acordo aí, certo? Que a gente acabou ficando ferrado na história aí, né, o resto da vida. Então, assim, a independência do Brasil acontece em 1822. Salves Dias, ele escreve esse texto em 1849, quando ele está lá em Coimbra estudando, né, estuda em Coimbra, e ele escreve Canção do Exílio, muito influenciado por Goethe, né, e está lá na Europa, toda aquela efervescência da Revolução Burguesa, da Revolução Literária, né, o romantismo como um movimento literário da burguesia, não é? Por conta aí do processo de industrialização, os livros, né, as obras tornam-se mais acessíveis.
Então, é um movimento burguês, certo? Então, ele vai cantar essa saudade da sua terra, desse espírito nacionalista e trazendo elementos nativos. Quais são esses elementos, né? Aqui, gente, eu vou até corrigir, porque o sabiá aqui ficou com letra minúscula. Ele está com letra maiúscula, né? O sabiá. O sabiá, no texto, olha, percebam, todas as vezes que aparece o sabiá, vou corrigir aqui, que ficou errado. Todas as vezes que aparece o sabiá, ele está com letra maiúscula. O que é a letra maiúscula? Então, vamos pensar, quando a gente está interpretando o texto, tá? Aí é uma dica que eu trago para vocês com relação à interpretação de qualquer texto. Prestar atenção nas escolhas linguísticas do texto, porque nada está ali no texto por acaso. Então, sabiá com letra maiúscula, ele não está aqui por acaso. O que é um substantivo com letra maiúscula? Um substantivo com letra maiúscula, ele torna-se um substantivo próprio. Ele se apropria do sabiá, um elemento nativo, um elemento da nossa, né, da nossa natureza, da natureza brasileira, com letra maiúscula, para fazer essa referência ao nativismo, né, para trazer essa referência desse elemento que é próprio da nossa cultura, da nossa natureza, da nossa identidade nacional, não é? E aí ele vai dizer, ele está lá em Coimbra, né? E ele está trazendo essa referência desses elementos naturais. Então, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Então, você tem aqui os adjetivos aqui, né? E lá, eles vão dar essa referência que nós estamos analisando, né? A questão do nativismo, a questão do nacionalismo. As aves que aqui gorjeiam, ou seja, que gorjeiam aqui na Europa, não gorjeiam como lá, porque lá é melhor. Lá, na minha terra, é melhor. Né? Outra coisa que a gente tem que prestar atenção é no elemento palmeira, aqui na Canção do Exílio. Por quê? Porque se o projeto literário do romantismo é trazer uma identidade nacional, ele não vai fazer referência à influência portuguesa. Ele não vai trazer, apesar de que a gente vai perceber isso direto. Mas o projeto aqui da Canção do Exílio, ele não quer trazer elementos que tragam, que possam dizer sobre, né, algo que vem de fora. Ou, né, que esteja relacionado a algo que vem de fora. Então, palmeira. Por que palmeira? Se a gente tem, né, uma flora aqui tão diversa, por que ele escolhe a palmeira? Porque antes do descobrimento, os índios faziam referência à nossa terra como Pindorama, terra de palmeiras. Não era, né? O Brasil, né, teve esse nome por conta do pau-brasil. Por que não colocou pau-brasil aqui? Né? Porque o Brasil, o português veio aqui para explorar o pau-brasil, para tirar o pau-brasil, levar para fora, né? Então, é algo que traz essa remissão, essa lembrança à influência portuguesa. Então, ele traz palmeira, porque é algo, né, uma referência dos índios antes do descobrimento, né? Então, ele está contando uma história para nós, né? Porque até então, antes da chegada do homem branco, antes da civilização, nós tivemos uma pré-história, né? Então, ele está retomando isso. Então, palmeiras, porque era Pindorama, terra de palmeiras, não é? A gente tem, por exemplo, até na nossa nacionalidade, a gente tem uma imposição cultural, porque nós somos brasileiros, né? O sufixo eiro no substantivo, geralmente é para construir substantivos que indicam profissões. Então, você tem aquele que faz o pão é padeiro, aquele que mexe com madeira é carpinteiro, aquele que entrega a carta é carteiro, não é? Então, está relacionado à profissão, porque nas cartas de viagem, na época do descobrimento, né, os tratados comerciais ali, daquele cara que ia lá para o meio do mar, catar para o Brasil, né,
ele era chamado de brasileiro. Então, o cara que está lá no meio do mato catando pau-brasil é o brasileiro. E nós nos tornamos brasileiros, nós não somos brasilianos, né? Porque o ano aí, sufixo ano, geralmente é de formação de adjetivo pátrio. Então, olha só, essa imposição cultural até no na nossa nacionalidade, não é? Então, por isso que ele traz Palmeiras. E a gente vai ver a Palmeira, nessas obras do romantismo, ela vai aparecer direto, principalmente no indianismo. A palmeira é esse elemento nativo, né? O sabiá é esse elemento nativo. E aí ele traz aqui, né? Primeiro ele começa com uma primeira pessoa, que é minha terra tem palmeiras, ou seja, e as aves que gorjeiam não gorjeiam popular. Depois ele vai na segunda estrofe, ele coloca, né? Ele passa da primeira pessoa do singular para a primeira pessoa do plural. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Deixa eu só corrigir aqui, gente, porque eu não... Esse é o problema da gente copiar e colar, né? Deixa eu pegar aqui. Eu peguei para não ter que digitar. Deixa eu só corrigir aqui. Nossos bosques têm mais vida, que é no plural, né? Nossa vida mais amores. Então, você tem aqui essa referência, né, da primeira pessoa do plural, quer dizer, o céu em qualquer lugar é igual, né? É igual em qualquer lugar. Não, mas aqui é mais. Nós vamos perceber isso, né, nos romances também, no indianismo, por exemplo, em Iracema, né? A Iracema tem os cabelos mais longos que o talhe da palmeira, tá? A referência à palmeira, né? Então, toda essa referência a esses elementos nativos, e tudo aqui é mais. Essa valorização da nossa identidade, do nosso nacionalismo. Assim como no período medieval, as novelas de cavalaria tinham esse projeto, né, de valorização das expedições que aqueles povos, né, travaram aí na descoberta de novas terras, né, tudo em nome de Deus, né, nas novelas de cavalaria, em nome de Deus. Eles desbravavam novas terras e aqueles grandes heróis medievais que figuravam nas novelas de cavalaria. Então, tudo aqui é mais amores. E a gente tem aqui os versos, né, que estão no nosso hino nacional. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Quando o Osório Duque Estrada ele foi fazer a letra do hino nacional, porque o hino já existia, o hino, a música, a música do hino nacional é desde 1831. Mas só em 1909 que o Osório Duque Estrada ele vai fazer a letra do hino nacional. E aí ele se apropria aí desses 2 versos da Canção do Exílio para colocar no hino nacional. Ele amplia, né? Nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Então, ele traz essa referência. Então, a intertextualidade. Outra característica que a gente precisa perceber quando a gente está interpretando textos, tá? É a questão da intertextualidade. Então, aqui a gente pode perceber essa intertextualidade trazida, né? Ou seja, trazida não, né? Levada para o hino nacional, tá? E a Canção do Exílio é um dos poemas mais parodiados, parafraseados da nossa literatura. A gente tem, né, vários autores, principalmente no modernismo. Oswald de Andrade fez uma Canção do Exílio, Murilo Mendes fez uma Canção do Exílio, né, parodiando a Canção do Exílio. Então, é um poema dos mais parodiados da nossa literatura, tá? E ele vai fazer em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Né? Não permita Deus que eu morra. Deus aparece aqui, não é? Nessa referência também à característica lá medieval, não é? A questão da religiosidade muito presente, e nessa retomada
dessas características, né, da literatura medieval, das cantigas, essa característica vai aparecer, tá? Sempre essa referência ao cristianismo, né? Que é uma referência muito forte no período medieval. Então, o que eu queria mostrar para vocês na Canção do Exílio é isso. É um poema, é um símbolo, né, do romantismo no Brasil, é um símbolo da primeira geração do modernismo no Brasil, né, que traz esse nacionalismo muito evidente, da primeira geração na poesia, e para mostrar para vocês que nada no texto, ele está ali por acaso, né? Então, a gente precisa prestar atenção nessas referências linguísticas que vão nos dar, né, e na forma, né, e no conteúdo que vão nos dar essas referências, dessas características de determinado movimento da literatura, tá? Então, a gente tem aqui Canção do Exílio como essa referência muito forte, tá? Um outro texto que eu quero compartilhar para vocês aqui, que também traz, e aí a gente vai trazer essa referência também na prosa da nossa literatura, do romantismo, é um texto do José de Alencar. Vocês viram, né, que o José de Alencar, ele foi um dos grandes autores, assim como Gonçalves Dias, como Castro Alves, foi um dos grandes produtores de literatura do nosso romantismo, porque ele produz romance indianista, romance urbano, ele produz romance regional, ele produz romance histórico, ele só não faz romance gótico. A gente tem o Álvares de Azevedo na literatura brasileira, que escreve Noite na Taverna, que é um romance gótico, né? É um romance do ultra-romantismo, né? Daquela segunda geração, que é o romantismo byroniano, né? O exagero de sentimento, de emoção, bem sob influência dos sofrimentos do jovem Werther, do Goethe, né? Alemão, o romance alemão, e a gente tem Noite na Taverna como esse representante. Mas Iracema traz para a gente essa referência do projeto nacional mesmo de romantismo, né? O nosso projeto de literatura. E aí a gente tem esses mecanismos de descrição do romantismo em torno de um determinado elemento linguístico, que é o adjetivo. Todo romance né, falando de romance como gênero, né? Todo romance do movimento literário romantismo que vocês tiverem a oportunidade de ler, vocês vão perceber, mesmo que seja um romance histórico, mesmo que seja um romance como Inocência, que é um romance regionalista, a descrição por adjetivos, né, por caracterizações, ela é muito marcada. Então, são textos muito descritivos. Esse é o mecanismo usado pelos românticos para destacar determinadas características. Mas o que eu quero mostrar para vocês em Iracema é o seguinte. Iracema é uma obra, é um romance indianista do José de Alencar, que evidencia esse projeto de criação de uma nação. A gente tem, no próprio título de Iracema, vou colocar aqui uma caixinha aqui só para escrever para vocês. A gente tem no próprio título de Iracema, no próprio título, Iracema é um anagrama. O que é um anagrama? Um anagrama é quando você, né, mexe vou excluir aqui. Você mexe as letras, né, movimenta as letras e você dá origem a uma outra palavra, né? Então, Iracema é o anagrama da palavra América. Se você mudar as letras, mudar as sílabas, né? Você vai colocar ali Iracema. Iracema é o anagrama da palavra América, tá? Então, você tem... É como se
aqui, na descrição que ele faz da Iracema, da Índia, né, ele estivesse fazendo a descrição da Terra, da América. Nesse primeiro momento, é como era a Terra antes da chegada dos portugueses. Quando ele diz assim, olha, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Muito além daquela serra, que ele coloca aqui, é a visão, né, é o ponto de vista do português que está fazendo essa descrição. É o ponto de vista do homem branco, né? Aquela serra, ou seja, aquela serra é o Brasil, né? Muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Então, a gente tem aí, nesse projeto de construir culturalmente o nosso passado histórico, né? Porque o Brasil é descoberto em 1500, ele não tem registros dessa pré-história, né? Desse registro antes da chegada da civilização, né? Então, Iracema, no início aqui, traz essa descrição. E aí, né, é uma identificação, porque quando a gente nasce, o que a gente tem como documento, né, de registro ali? A gente tem uma certidão de nascimento, que vai dizer o nosso nome, a nossa filiação e onde nasceu, né, a nossa naturalidade. Então, aqui é a certidão de nascimento do Brasil. Iracema é essa certidão de nascimento do povo brasileiro, porque traz aqui, né, muito além daquela serra, nasceu Iracema. Sempre, na leitura de Iracema, a gente tem que ter essa perspectiva da terra. Está falando da Índia? Tá, mas está falando da terra. É a metáfora, né, da nossa própria história. Então, é claro que numa perspectiva, gente, romântica. Então, quando a gente fala dessa perspectiva, a gente está falando de idealização. É o ideal. O que é o ideal? É aquilo que a gente queria que fosse. E muitas das vezes não é aquilo que é, mas é aquilo que a gente queria que fosse, né? Então, o que ele coloca aqui? Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. De novo, olha, mais, né? Mais, esse elemento comparativo aqui, né? Esse elemento que traz a comparação entre esses, né, cabelos mais negros que a asa, bem parecido com o projeto da Canção do Exílio, né? Nosso tem mais estrelas. Então, essa virgem, por que ela é virgem? Duas perspectivas. A perspectiva medieval, né? Porque a partir da Idade Média, essa questão da virgindade, né, da mulher, ela passa a ter uma importância social muito, muito forte, né? Porque são as alianças que são mantidas através, principalmente, dos matrimônios, né? Então, a questão da virgindade da mulher é um elemento muito, muito valorizado, principalmente por influência do cristianismo, né? Então, e a virgindade aqui da terra, ou seja, é uma terra, essa virgindade da terra que ainda não tinha sido explorada. Então, é antes da chegada. Nós estamos falando de antes da chegada do português. Essa virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. Veja, até então, a perspectiva de beleza, a perspectiva né, principalmente pelos moldes clássicos, era o quê? Era a mulher branca e loira, né? A gente tem aqui uma mulher de cabelos negros. É uma mulher, né? Diferente daquela perspectiva, daquele ideal de mulher do neoclassicismo, né? Então, essa oposição. Então, olha como que o elemento linguístico, ele vai trazendo essas características para nós. Então, mais negros que a asa da graúna, que é uma ave, né, muito comum, nativa, principalmente da região do Nordeste do Brasil, porque é de onde José de Alencar vem, né?
Então, ele tá falando aí do estado do Ceará, né, de onde ele vem, e mais longos que o seu talhe de palmeira. A palmeira aparece aqui de novo, né? A palmeira, o elemento nativo, o elemento de antes dos portugueses chegarem aqui, né? A nossa terra é conhecida como terra de palmeiras, a Pindorama, tá? E aí ele vai e continua. O favo da jati não era doce como o seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como o seu hálito perfumado. Veja, a idealização muito presente aqui nesse trecho, por quê? Porque você imagina uma índia que está lá no meio do mato, né? E a baunilha, né? Que tem um perfume, né? Nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. A gente está falando, né, de um período aí, né, que como é que a pessoa está lá no meio do mato, ela vai ter um hálito perfumado, né, se ela não fazia a higiene adequada da boca, e imagina. Então, assim, a idealização é presente nessa descrição. Então, os mecanismos de descrição a partir desses adjetivos, né? E dessas comparações. Então, a comparação como uma figura de linguagem, ela é muito... É um elemento, é um mecanismo de descrição do romantismo no Brasil, né? E aí ele vai continuar. Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, que é uma região lá do Ceará, tá? Onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara. Então, ele está dando uma identidade para ela, né? Ele está trazendo essa mais rápida que a corça selvagem, quer dizer, uma mulher muito astuta, veloz, né? E ela corria e campeava, corria as matas do Ipu e campeava, onde campeava sua tribo, a nação tabajara. Então, dá uma identidade, ela pertencia a essa nação. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Olha só, não é mato, é verde pelúcia. O pé grácil e nu, vamos se convenhamos, né? A mulher tá lá no meio do mato, correndo feito uma doida no meio do mato para caçar, não é? E o pé dela devia ser cascudo, mas aqui o pé é grácil. E mal roçava, alisava verde pelúcia. Não é mato, é verde pelúcia. Então, toda essa construção, essa metáfora que vai construindo na nossa cabeça essa imagem idealizada, né, desse projeto de idealização do romantismo, tá? Um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro da floresta. Banhava-lhe o corpo à sombra da oiticica, que é uma outra árvore nativa, né? Mais fresca do que o orvalho da noite. Então, ela tinha lá caçado, né? Caçado, e resolveu descansar debaixo de uma árvore, tomou um banho, né? E estava lá descansando. Os ramos da acácia silvestre esparziam flores sobre os úmidos cabelos. Olha que lindo. Olha que imagem, né? A mulher está lá deitada debaixo da árvore e as flores, né, da acácia silvestre vão caindo sobre seus cabelos úmidos, né, e vão trazendo perfume para os seus cabelos úmidos. Escondidos na folhagem, os pássaros ameigavam o canto. Ou seja, ela estava cantando com os pássaros, ou seja, ela é um elemento da natureza, ela está integrada ali na natureza. Então, a gente tem toda essa integração, né? Toda a terra virgem, não explorada, que está ali, né? Está ali tranquila, calma e serena. E aí, Iracema saiu do banho. O aljofar d'água ainda as roreja. Olha essa cena. O aljofar d'água, imagina você, né, por exemplo, dentro no mar ou na piscina, quando você sai da água, não fica aqueles círculos ali, né? O aljofar d'água ainda roreja, quer dizer, ela está saindo e ainda aquela água que está acompanhando, né? Como se fosse aquela bolha da água ali acompanhando o corpo dela.
como a doce mangaba que coroa em manhã de chuva. Enquanto repousa, empluma das penas do gará as flechas do seu arco, ou seja, ela é uma guerreira. Ela estava caçando, né? Ela estava ali caçando e ela está descansando ali debaixo da árvore, tomou seu banho, está perfumada, fresca, tranquila, sossegada, essa terra está sossegada, né? E está ali, né? Arrumando as flechas do seu arco e concerta com o sabiá da mata. Esse concerta com C, né? Ela canta com o sabiá. Ela está integrada naquela natureza. E esse sabiá está ali, pousado no galho, né? Cantando o canto agreste. A graciosa ará, sua companheira e amiga, brinca junto dela. Às vezes sobe aos ramos da árvore e de lá chama a virgem pelo nome. Outras remexe o uru de palha matizada, onde traz a selvagem seus perfumes, os alvos fios do crautá, as agulhas da jussara com que tece a renda e as tintas de que matizou o algodão. Então, são elementos próprios da nossa natureza, né? São elementos que os índios usavam para pintar os tecidos, para pintar o corpo, e ele traz todos esses elementos, né? Substantivos, vejam, os substantivos e os adjetivos, como eles trabalham nessa descrição, né? Mas aí é o que acontece depois. Ela tá ali sussa da vida, né? Sossegada, tranquila, tomou banho, integrada à natureza, mas rumor suspeito quebra a doce harmonia da sesta. Quer dizer, a doce harmonia do seu descanso, a doce harmonia, né, daquele ideal ali, né, antes do homem branco chegar. Ergue a virgem os olhos que o sol não deslumbra, sua vista perturba-se. Diante dela e toda a contemplá-la está um guerreiro estranho. É guerreiro e não algum mau espírito da floresta. Ou seja, traz aqui também um pouco das crenças dos índios, que os índios acreditavam que, né, sairiam das águas, né, ou da floresta, maus espíritos. Então, são essas crenças. Quando ela avista aquele guerreiro, ou seja, né, que chegou ali para quebrar a harmonia. Esse homem branco que chega, né, ele tem nas faces o branco das areias que bordam o mar, nos olhos o azul triste das águas profundas, porque o Oceano Atlântico, ou seja, de onde que o português veio, né? O Oceano Atlântico na mitologia conhecido como o Oceano das Águas Profundas, né? Atlântida. Então, a gente tem aqui essa referência. Ignotas armas e tecidos ignotos cobrem o corpo. Quer dizer, desconhecidas armas e desconhecidos tecidos cobrem o corpo, porque a Índia estava ali nua, peladona, né? Tomando banho dela, e é a maneira como os índios se portavam, questão cultural, né? E aí, o que ela faz? Rapidamente, ela pega seu arco e flecha, né? E ataca aquele branco, gotas de sangue borbulham na face do desconhecido. Então, você imagina a cena, né? Ela como uma guerreira, como uma caçadora, ela vê alguma coisa estranha, né? Um elemento estranho, com armas e tecidos ignotos, né? E ela traz o seu arco e flecha e manda nele. E aí, o arco e flecha, a flecha atinge, né, o rosto dele, de onde sai sangue. De primeiro ímpeto, a mão lesta caiu sobre a cruz da espada, outro elemento da Idade Média, do período dos heróis medievais, né, a cruz da espada. Os grandes heróis medievais, eles saíam nas cruzadas, né, desbravando novas terras em nome de Deus. A cruz da espada traz essa representação. Mas ele põe a mão na espada para reagir, mas logo sorriu. Mesmo ferido, o moço guerreiro aprendeu na religião de sua mãe, catolicismo, onde a mulher é símbolo de ternura e amor. Sofreu mais da alma que da ferida. Então, aqui, gente, a gente está falando de literatura, não é? Então, não é história, é literatura. Então, naquele primeiro contato do homem branco com o índio, né, houve uma reação, mas que depois ela se amenizou.
Então, é uma idealização aqui, né? Não é o real, é o ideal. E aí ele, né, como ele aprendeu na religião de sua mãe, ele não vai atacar uma mulher, né? Ele ficou ferido até pelo pensamento que ele teve. Então, o sentimento que ele pôs nos olhos e no rosto, não sei eu. Porém, a Virgem lançou de si o arco e a uiraçaba e correu para o guerreiro, sentida da mágoa que causara. Ou seja, ela ficou triste de ter atacado, porque, né, ela viu a reação dele, mesmo ferido, e aí a mão rápida que ferira estancou mais rápido e compassiva o sangue que gotejava. Ele olhou para ela, ele olhou, né? Ela olhou para ele, e aí ela pegou a flecha, né? E quebrou, como se num símbolo de paz, né? E aí eles vão conversar. Eles não falavam a mesma língua, como é que eles vão conversar? Né? Então, é esse ideal né, de contato, de construção, de criação de uma nação. Contando, é a metáfora da história, mas bem numa de idealização do romantismo. E aí eles vão conversar e ele responde: de onde vieste a estas matas que nunca viram outro guerreiro como tu? Ela pergunta. E ele vem dizendo: venho de bem longe, filha das florestas. Venho das terras que teus irmãos já possuíram e hoje tenho os meus. Ou seja, ele está dizendo: olha, a partir de agora, essas terras são minhas, não é? Os seus irmãos já possuíram, mas hoje tem os meus, né? O português está chegando ali e já está se apropriando, essa apropriação, né, de tudo e de todos. E ela vai dar boas-vindas. Bem-vindo seja o estrangeiro aos campos dos Tabajaras, senhores das aldeias e à cabana de Araquém, país de Iracema. Então, Iracema conta a história, metaforicamente, a história do povo brasileiro, a história, né, de como se originou o povo brasileiro, dessa miscigenação, dessa mistura de raças, porque ela vai quebrar toda uma tradição indígena e ela vai se envolver com Martim, que é o personagem, com o homem branco, né? Eles vão ter um filho, que é o Moacir, e aí eu não vou dar spoiler, quem tiver curiosidade vai ler a obra, mas é todo esse projeto, vou interromper aqui, tá? É todo esse projeto de construção né, do nosso passado histórico, porque nós não tivemos, né, um período medieval para contar a nossa história. Então, a Europa teve os grandes, né, cavaleiros medievais, as grandes cruzadas. Nós não temos, então, esse projeto do José de Alencar, principalmente, de retomar esse nosso passado histórico a partir dos romances indianistas, tá? Então, assim, eu trouxe esses dois textos para vocês hoje, para vocês perceberem, né, a perspectiva do nosso romantismo. É claro que a gente tem romances urbanos muito bons. José de Alencar escreve Senhora, que é excelente, não é um romance água com açúcar, como Moreninha, por exemplo, né? Você tem a Moreninha, que é um romance bem romântico, ou romantizado, mas a gente tem Senhora, do José de Alencar, que é quase ali na transição para o realismo, mas também são obras muito boas, que vão nos dar uma perspectiva desse projeto de literatura da burguesia do século XIX no Brasil, né? Para a gente perceber todo esse projeto de construção do nosso passado, né? Do nosso projeto de literatura. Tá bom? Então, gente, o que eu queria mostrar para vocês hoje é isso, tá? A gente tem lá, à medida que a gente está tentando colocar o romantismo aí para vocês aos poucos, né? Nos estudos dirigidos, eu vou selecionando as questões dos questionários, né? Eu seleciono a dedo ali, justamente para vocês perceberem essas características e essa leitura dos textos, né? Essa interpretação dos textos que as questões exigem ali, tá? Mas se alguém tiver alguma dúvida também, pode me mandar mensagem com relação a alguma questão que tenha ficado em dúvida, tá?
Se precisar, pode me mandar mensagem que eu respondo. Na medida do meu tempo aqui, eu vou respondendo a todos, tá bom? Mas eu queria trazer essas análises para vocês perceberem melhor algumas coisas, tá? Então, eu vou finalizar agora o nosso encontro. Aqui.